Gente, eu não sei vocês, mas uma das coisas mais lindas que há na vida, na minha opinião, é a gravidez. Uma nova vida sendo gerada na barriga de uma mulher. Olha isso e me diz se não é uma coisa linda. Claro que é uma coisa linda. A gravidez é uma condição maravilhosa. E justamente por isso, ela requer uma atenção especial. Toda mulher, ao se saber grávida, vai ao médico para procurar uma orientação, se está tudo certo com a sua saúde, com a saúde do seu bebê, se está tudo certo no entorno onde ela vive, onde ela trabalha, por onde ela transita. Além disso, a mãe e o pai também, obviamente, vão ter que se adaptar a essa nova fase de suas vidas. Eles vão ter que adquirir novos hábitos, vão ter que deixar outros hábitos, vão ter que aprender algumas coisas que eles ainda não sabiam fazer, vão ter que fazer mudanças na casa, enfim. Eles vão ter que se capacitar para gerenciar esse novo momento de suas vidas. Mas por que eu estou falando para vocês de gravidez e de tudo o que acontece na vida de um pai e de uma mãe quando vem um filho, se o tema da minha fala é longevidade e cidades? Porque há muitas semelhanças entre a longevidade e a gravidez. A primeira grande semelhança, e que eu acho muito importante enfatizar aqui para vocês, é que assim como a gravidez é um fato maravilhoso, a longevidade também é um fato maravilhoso, também é uma condição maravilhosa. O que eu estou falando de longevidade? Eu estou falando de milhares, de milhões de vidas que estão passando dos 60, dos 70, dos 80, dos 100 anos. Nunca na história da humanidade tantas pessoas viveram tanto tempo quanto hoje. E isso é um fato inédito e, portanto, é uma condição maravilhosa. Há outras semelhanças entre a gravidez e a longevidade. Assim como para cada criança que nasce há um pai e uma mãe, também a longevidade tem a sua mãe e o seu pai. A mãe da longevidade, ou seja, o terreno fértil para que essas muitas vidas que estão passando dos 60 vão em frente até os 70, os 80, até os 100, a mãe da longevidade são as cidades, são as áreas urbanas em que nós vivemos. E o pai da longevidade, ou os pais da longevidade, são aqueles que vão fazer as adaptações, são aqueles que vão fazer as transformações para criar as melhores condições para que essas muitas vidas vão com qualidade por tanto tempo. E os pais da longevidade são as gestoras e os gestores públicos, aqueles que gerenciam as cidades. O tema desse TED Talk hoje, que conecta todas as falas, é mobilidade humana. Por mobilidade humana, a gente entende acessibilidade, facilidade de deslocamento entre os espaços, mas a gente entende também a oferta de serviços e o acesso a esses serviços, a oportunidade de usar esses serviços. Há poucas mudanças na história da humanidade tão importantes e tão intimamente ligadas a ganhos de mobilidade humana quanto essa conquista da longevidade que eu estou falando para vocês. A longevidade é uma verdadeira revolução. E eu vou trazer aqui alguns dados para vocês, para mostrar do que eu estou falando em termos de evolução. Até 1950, para vocês terem uma ideia, a expectativa de vida ao nascer do brasileiro era 50 anos. Ou seja, o bebezinho que nasceu ali chorando a derrota para o Uruguai na Copa do Mundo, podia esperar viver até o ano 2000. De lá para cá, ou seja, em menos de 70 anos, a gente expandiu, a gente acrescentou 25 anos de expectativa de vida ao nascer. Isso é muita coisa, isso é um avanço civilizatório tremendo. E é incrível porque essa expectativa de vida, essa fronteira da longevidade continua sendo expandida e a gente tem projetado uma expectativa de vida ao nascer de 82 anos em poucas décadas. Tudo isso se deveu, como eu falei, a ganhos de mobilidade humana. Primeiro, a gente derrubou a mortalidade infantil, poupando várias vidas de 0 a 5 anos, oferecendo às pessoas mobilidade humana na forma de saneamento, água encanada e vacinação.
Depois, a gente continuou oferecendo mais mobilidade humana às pessoas, na forma de serviços de saúde ainda mais sofisticados e a proteção da Seguridade Social, e com isso a gente derrubou a mortalidade entre as faixas etárias de 50 e 80 anos. E assim, a longevidade está sendo conquistada dia após dia pela humanidade e no Brasil também. Como eu falei, isso tudo se deveu a ganhos de mobilidade humana. E essas mudanças estão associadas a uma outra grande transformação na história da humanidade, que é a revolução da urbanização, a revolução das cidades. A longevidade e as cidades estão associadas porque é nas cidades, é nas áreas urbanas, onde tendem a estar concentrados a maior parte desses serviços que eu citei e que fazem com que a fronteira da longevidade se expanda. E a revolução da urbanização, a revolução das cidades, tem dimensões tão impressionantes quanto a revolução da longevidade. Eu vou trazer os dados para vocês referentes aos mesmos anos. Até 1950, o Brasil era praticamente um país rural. Aliás, praticamente não, era um país rural, porque só 36% dos brasileiros viviam em cidades. Hoje, menos de 70 anos depois, a gente tem 85% de brasileiros vivendo em cidades. E essa também essa revolução da longevidade, da revolução da urbanização, continua se expandindo. E a gente vai chegar a uma projeção de 92% de brasileiros vivendo em cidades. Aí está a correlação entre cidades e longevidade, que eu estou falando. E por isso que no começo da minha fala, usei essa imagem de que a mãe da longevidade são as cidades. E se a gente continuar seguindo o raciocínio em torno dessa imagem, a gente vai ver que há mais semelhanças entre a gravidez e a longevidade, além das que eu já citei. Assim como toda mãe faz um diagnóstico para avaliar se está tudo certo com sua saúde, com a saúde do seu bebê, quando ela se sabe grávida, as cidades que estão grávidas de vidas após os 60 anos, essas milhares, milhões de pessoas que vão passar dos 60 e vão embora até os 70, até os 80, as cidades também devem fazer uma avaliação. As cidades também devem fazer um diagnóstico. Será que elas estão preparadas para receber e para promover o melhor bem-estar para essas tantas pessoas que vão viver tanto tempo? Foi para ajudar as cidades nesse diagnóstico que o Instituto de Longevidade Mongeral Aegon, onde eu trabalho, a gente criou esse projeto chamado Índice de Desenvolvimento Urbano para a Longevidade, ou Índice IDL. O que é o Índice IDL? A gente recolhe indicadores públicos sobre vários pontos que importam para a longevidade com qualidade. Saúde, bem-estar, finanças, mas não só isso. Acesso a oportunidades de trabalho e educação também importa para a longevidade. Habitação também importa para a longevidade. Acesso à cultura, engajamento e participação social também importa para a longevidade. A gente recolhe todos esses dados que existem, estão públicos, mas estão dispersos, a gente reúne isso, transforma esses dados por meio de uma metodologia que vira justamente um diagnóstico para a consulta das cidades, que é disponibilizado publicamente, não só para as cidades, mas para qualquer cidadão que quer saber se a sua cidade está preparada ou não para a longevidade. Em 2017, quando a gente fez a primeira edição dessa pesquisa, a gente avaliou 498 municípios. Isso é menos de 10% dos municípios brasileiros, mas nesses 498 municípios vivem 115 milhões de habitantes, portanto, mais da metade da população brasileira. Agora, em 2020, a gente vai lançar a segunda edição dessa pesquisa e a gente aumenta a quantidade de cidades avaliadas para 876 municípios, onde vivem mais de 150 milhões de brasileiros. É muito importante a gente lembrar que em 2020 a gente tem eleições municipais. E a gente quer pautar essas eleições municipais. A gente quer que a longevidade, que essa preparação para essas muitas vidas que vão passar dos 60, e eu não estou falando só de quem é idoso, eu estou falando de cada um de nós, porque todos nós queremos chegar lá na frente com muita qualidade de vida. A gente quer que isso esteja no radar dos candidatos a prefeito e a vereador e da sociedade como um todo. Só 35% das cidades brasileiras estão preparadas para a longevidade. Foi isso que vocês ouviram. Só 6% das cidades estão preparadas para oferecer participação social, cultura, engajamento e habitação adequados.
Não dá para tampar o sol com a peneira, né, gente? A situação, infelizmente, é muito ruim e a gente tem muito por fazer para melhorar essa situação. E foi justamente para melhorar essa situação que a gente criou no Instituto de Longevidade Mongeral Egon um segundo projeto, que é para ajudar os pais da longevidade, os gestores e as gestoras públicos, aqueles que têm na mão o poder de influenciar as cidades, de criar novos serviços, de mudar os hábitos da população. Esse projeto se chama Gestão Pública para a Longevidade e foi desenvolvido em parceria com o Conselho Nacional de Direitos da Pessoa Idosa. A gente usou o IDL, usou esse primeiro projeto que eu expliquei para vocês, o diagnóstico, e transformou eles em uma capacitação. Essa capacitação é oferecida justamente para esses gestores públicos. Com quais objetivos? Disseminar o IDL como ferramenta de trabalho para esses gestores públicos, porque o IDL é uma ferramenta de diagnóstico, uma ferramenta de apoio à tomada de decisão. Segundo objetivo da capacitação, criar uma rede de troca e aprendizado entre os gestores públicos, para que eles aprendam uns com as experiências dos outros. E terceiro objetivo, melhorar a gestão pública da longevidade, obviamente. Esse tem que ser a finalidade. De 2018 para cá, a gente ofereceu essa capacitação para representantes de mais de 20 municípios brasileiros, de norte a sul, de Belém do Pará a Porto Alegre. A gente teve participantes nessa capacitação, que é fruto de muito orgulho para nós no Instituto de Longevidade Mongeral Egon. Todo esse esforço de criar esses projetos, de desenvolver essas parcerias e de, enfim, oferecer essas ações, só tem uma única finalidade: garantir a mobilidade humana para todas as idades. E se a gente conseguir avançar nesse sentido, e eu acredito que a gente vai, quem sabe a gente vai deixar de ver as nossas cidades serem retratadas na mídia dessa forma. 98% dos idosos não conseguem atravessar a rua no tempo dos semáforos. 98%. Sistema de saúde não está preparado para a revolução da longevidade no Brasil. Total de idosos no mercado de trabalho cresce e precariedade aumenta. Será que é isso que a gente quer para a gente? Será que é isso que a gente quer para os nossos pais, para nossas mães, para os nossos avós, para os nossos amigos? Para garantir a mobilidade humana em todas as idades, a gente tem sim que trabalhar as cidades, a gente tem sim que trabalhar a gestão pública. Só que, como eu falei, a longevidade é uma revolução e ela não atinge só o setor público. O setor privado é atingido pela revolução da longevidade. O terceiro setor é atingido pela revolução da longevidade e nós, individualmente, e as nossas famílias são atingidas pela revolução da longevidade, que, como eu falei, é uma coisa boa. Só que nós temos que nos preparar para viver essa revolução. Em outra pesquisa que a gente realiza no Instituto de Longevidade Mongeral Egon, chamada Pesquisa de Preparo para a Aposentadoria, a gente identifica que globalmente porque essa pesquisa é realizada em vários países, a gente identifica que as 3 principais aspirações das pessoas para a sua aposentadoria, ou seja, aquilo que as pessoas querem fazer, aquilo que elas sonham para as suas vidas quando se aposentarem, as 3 principais coisas que elas querem fazer ao se aposentar são viajar, passar mais tempo com amigos e familiares e praticar novos hobbies. Isso é ótimo, sabe por quê? Porque isso significa que as pessoas têm uma expectativa positiva com relação à sua longevidade e elas podem chegar lá e realmente aproveitar tudo isso que elas querem. Por isso a longevidade é uma condição maravilhosa. Mas o que a nossa experiência mostra, não só na nossa experiência do Instituto de Longevidade, mas mundo afora, que para a gente chegar lá com essas boas condições, para a gente chegar lá e efetivar essas nossas aspirações, todos nós precisamos nos preparar para viver mais e melhor. Todos nós precisamos nos preparar para viver mais e melhor. Esse é o convite que eu deixo em nome do Instituto de Longevidade Mongeral Egon a cada um de vocês, indivíduos, empresas. Todos nós precisamos nos preparar para viver mais e melhor. Juntem-se a nós nessa causa. E eu gostaria também de fazer um convite para vocês, final, antes de terminar a minha fala, porque a gente ainda está no mês da pessoa idosa, ainda estamos em outubro, e, na verdade, a gente vai continuar esse tema ao longo do ano inteiro, como eu falei para vocês.
E eu gostaria de convidar vocês que visitem o hot site da nossa campanha, cidadeslongevidade.org, e compartilhem, participem com a gente dessa pesquisa que a gente está fazendo. A gente quer ouvir a opinião das pessoas, o que as cidades delas precisam para melhorar e serem, de fato, cidades para todas as idades. Muito obrigado.